Verdade da palavra do Senhor. Então vamos abrir nossas Bíblias, em nome do Senhor Jesus. Mateus capítulo 16. Mateus 16, vamos ler a partir do verso 13. Creio que esse livro de Mateus, ele é um dos livros, capítulo 16 de Mateus, ele vai resumir tudo aquilo que concerne a pessoa de Cristo, a obra da cruz, a vida da igreja e o reino. Então hoje a gente vai tirar hoje uma peça aqui desse precioso capítulo 16, a partir do verso 13. Mateus 16, 13, a palavra de Deus ela diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos ter uma palavra de oração, pedindo que o Espírito nos oriente nesta reflexão. Nosso Pai, graças te damos pela tua palavra que foi lida nesse momento, ó Pai, tão sublime, onde o teu Espírito Santo que a inspirou, ele estará revelando aos nossos corações. Abra as nossas mentes, o nosso entendimento, e nos dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo, Pai. Esvazie as nossas mentes de toda preocupação, cansaço. Esteja, Pai, tornando os nossos ouvidos sensíveis à voz da Tua palavra. Fala conosco, comunica conosco essa verdade, Pai. Edifica a Sua igreja. Nós oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, aqui tem um detalhe fundamental, muito importante. Jesus está dizendo aqui para Pedro, e depois nós vamos ver que ele entendeu perfeitamente o que significa a edificação da igreja. Mas nós vamos hoje, eu queria que se você prestar bastante atenção, ficar bem concentrado, você vai entender um pouquinho o que é a igreja do Senhor, qual é a natureza da igreja de Cristo, e o que é interessante, que eu e você nós fazemos parte dela. Isso é algo fundamental. Jesus, depois daquela revelação tão preciosa que o Pai deu a Pedro, dizendo que ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Então, para nós conhecermos a Cristo, nós precisamos de que o Espírito nos revele, que o Pai assopre em nossos ouvidos quem Ele é de fato. Porque se nós tivermos um conhecimento do Jesus Cristo de Nazaré, o nosso conhecimento ele é um pouco como que obscurecido. Quem conhecia Jesus de Nazaré? Eram os discípulos, sem regeneração, eram os intérpretes da lei, era todo o povo da sua época. Mas ninguém o conhece, se não for pela revelação. O Espírito Santo já disse: ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito. Poucas pessoas conhecem por revelação quem é o Cristo exaltado, entronizado à destra do Pai. Se você perguntar por qualquer pessoa da rua, qualquer pecador,
Você conhece Jesus? Eu conheço. Jesus foi aquele que morreu na cruz para salvar os pecadores. Esse todos conhecem. Na sua época todos conheciam. Mas o Cristo, só por revelação. O Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que veio em carne. Interessante que a glória dele estava velada no seu corpo. E aqui mesmo, vocês podem acompanhar na leitura da palavra aqui, Jesus dizendo aqui no último versículo, versículo 28, ele disse assim, olha, para alguns dos seus discípulos ali, Mateus 16, verso 28, olha o que a Bíblia diz, preste atenção na leitura, fique bem concentrado, para que então o Espírito Santo possa revelar este Cristo, ele sim que edifica a igreja. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então esse texto aqui tem intrigado muita gente. Não consegue compreender. Jesus está dizendo que, olha, alguns do que aqui estão, se referindo aos seus discípulos, não passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Uma outra revelação tão preciosa aqui do reino dele. O que Jesus Cristo queria dizer com isso? Esse texto parece que não é um pouco intrigante. Puxa vida, mas os discípulos já morreram muito tempo, não é? Mas quem são esses aqui que não passaria pela morte até ver o Filho de Deus no seu reino? Então Jesus, quando ele se vestiu de carne, era o Jesus disfarçado. Era porque o que ele é, de fato, estava oculto e ninguém conseguia ver. Nós, se víssemos o Jesus de Nazaré, nós vimos o Jesus de Nazaré, filho de Maria e filho de José. Ninguém conhecia ele, a não ser os demônios, que sabia. Tanto é que quando Jesus vinha passando, os demônios já se manifestavam. O que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Eles sabiam que por detrás daquela pele de carne estava o Deus da glória, o Cristo de Deus. Estava ali velada dentro dele. Quando Jesus fez aquela pergunta, e vocês, quem dizeis que eu sou? Essa pergunta, quando foi feita, que Jesus perguntou, por que Pedro teve aquela revelação, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Porque quando Jesus fez essa pergunta, o Pai não se conteve. O Pai queria expressar a glória dele através do Filho. O Filho veio revelar o Pai. Lembra lá em João 14:9? Filipe diz o seguinte, olha, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Filipe, estou há tanto tempo convosco e não tendes me conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Às vezes nós também, irmãos, estamos aí 5, 10, 15, 20, 30 anos na nossa caminhada cristã, sem conhecer quem é o nosso Senhor. E se nós não conhecermos a Ele, nós não vamos amá-lo. E se nós não amar a Ele, Paulo fala, 1 Coríntios 16, 22, ele diz assim, olha, se alguém não ama o Senhor, seja maldito. Uma pergunta intrigante que nós devemos responder no nosso coração diante do Senhor. Nós amamos a Cristo? Amamos a Ele, irmãos? Será que de fato todos aqui amam o Senhor Jesus? Se não ama, você é um maldito. Porque quando uma pessoa ama a Cristo, vai viver uma vida totalmente, exclusivamente para o Senhor. Eu disse aqui para o pastor Oswaldo, aquele texto de 1 Pedro 2,9, quando ele diz o seguinte, vós sois raça eleita, sacerdócio real,
nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. O que é povo de propriedade exclusiva de Deus? No nosso egoísmo, nós pensamos assim: Deus nos tem como sua propriedade exclusiva. Não é isso que o texto está dizendo. Porque se de fato nós ganhamos uma experiência real de regeneração, de novo nascimento, nós pertencemos a Ele. O amor dele é derramado em nossos corações pelo seu Espírito, para nós amarmos a Ele. Agora, nós vivemos essa exclusividade para Ele. Povo de propriedade exclusiva de Deus, povo de propriedade que o tem como exclusivo. Quando nós temos nosso Senhor como essa exclusividade do nosso coração, nós vamos viver para Ele em tudo aquilo que nós fazemos. Paulo fala assim, 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quando nós fazemos tudo para a glória de Deus, nós estamos vivendo exclusivamente para o Senhor. Se não é assim, meus irmãos, o nosso cristianismo, ele está um pouco capenga, ele está claudicante, ele está manquejando. Vivemos inteiramente para Ele. Será que nós amamos o Senhor, irmãos? Isso é muito sério. Se alguém não ama, seja anátema. Nós amamos o Senhor. Nós de fato temos sido impactados por este amor que foi revelado lá naquela cruz. Este amor não foi um amor teórico. Ele nos amou com amor eterno. Com a sua benignidade nos atraiu. Este amor que é provado. Romanos 5,8 fala que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Amor provado. E agora nós fomos inseridos em um corpo, a vida da igreja. Então, para conhecê-lo, por revelação, quem é o nosso Senhor? Porque quando cremos em Cristo, em nossa morte e ressurreição com Ele, que nós recebemos é o Espírito de Deus, o Espírito Santo e o Espírito do Cristo glorificado. Essas três pessoas devem estar dentro de nós. Esse texto que o pastor leu aqui, Jesus está dizendo assim, olha, que alguns, não todos, dos que aqui se encontram, de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então, a Bíblia ela não foi escrita com capítulos e versículos. Então, aqui, ela foi escrita. Então, por uma questão didática, os homens colocaram os capítulos, versículos, ficou melhor para a gente entender, compreender, achar onde é que estão os textos. Mas aqui ele continua a leitura. Veja aqui quem são aquelas pessoas que Jesus disse que não passaria pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Continue aí. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. E o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Só até aqui. Muito bem. Observe aqui que 6 dias depois daquele episódio que ele disse que do que aqui se encontram, não passarão pela morte até que vejam ver o Filho no seu reino. Qual que é a pregação do reino? O que é o reino? O que é o reino de Deus? O reino de Deus é Cristo. Porque onde está Cristo, está o seu reino. Ele é o reino. Então, onde Ele está, está também o seu reino. Tem muitas pessoas que querem ir para o céu. Mas o céu, se não tiver Ele, não tem o reino dele. Precisa dele estar. Onde Ele está, está o seu reino.
Então, observe aqui que no versículo 2, depois que levou Pedro, Tiago e João, em particular, a um alto monte, ele foi transfigurado. Aquela glória que estava velada no seu corpo, como que ele tivesse aberto. E eles viram o Senhor na sua glória. Aquela mesma visão que teve Isaías, lá em Isaías 6, no ano da morte do rei Uzias: meus olhos viram o Senhor dos exércitos, assentado no alto e sublime trono. Então, aqui eles viram a glória dele. Muito interessante. Então, o Senhor na sua glória. Essa glória é que Cristo compartilha com a sua igreja. Aquilo que ele é, ele tem compartilhado com o seu corpo. Então, amados, interessante aqui, que no versículo 18 desse capítulo 16, Jesus está dizendo para Pedro: olha, Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra, sobre ele mesmo, ele edificaria a sua igreja. Homem nenhum edifica a igreja. Quem edifica a igreja é o próprio Senhor. Tanto é que existe aí uma corrente dizendo que Pedro foi o primeiro papa, mas não foi isso que a Bíblia está dizendo. O Senhor jamais iria confiar uma edificação para homens, porque Pedro era um homem muito problemático. Ao mesmo tempo teve uma revelação de Cristo pelo Pai. Já estava, quando Jesus falou da obra da cruz, ele chamou o Senhor do lado e falou: isso não pode acontecer. Jesus disse: arreda Satanás. Como é que o Senhor poderia confiar a homens para que edificasse a sua igreja? Ainda que ele use homens, mas Pedro, ele entendeu perfeitamente o que significa essa edificação. Ele escreveu lá na sua carta, em 1 Pedro, vamos dar uma olhada, capítulo 2, 1 Pedro 2, os versículos 4 e 5, temos aqui uma revelação preciosa da palavra de Deus. 1 Pedro 2, os versos 4 e 5. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de ofereceres sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então Pedro, ele entendeu perfeitamente aquilo que Cristo estava dizendo para ele. Então ele está dizendo aqui para nós aqui, olha, vocês estão chegando para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus é aquela pedra eleita e preciosa. Agora ele diz para nós aqui: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para um propósito, para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Cristo, que é o edificador da igreja. Então nós somos como que pedras vivas. Agora, queridos, edificação, para que de fato nós sejamos edificados casa espiritual, uma pedra não vai, Deus não pode edificar a sua igreja com uma pedra. Tem que juntar diversas pedras, colocando justas postas uma em cima da outra, para que então a igreja seja edificada, para que ele então possa depositar dentro, na igreja, compartilhar de tudo aquilo que ele é, porque individualmente nós não podemos ser cristãos. Essa história de que, olha, eu estou aqui na minha casa mesmo, eu li a Bíblia aqui na minha casa, lá na igreja tem muitos irmãos hipócritas, muitos irmãos falsos, é uma visão totalmente obscurecida. Se de fato você creu no Senhor Jesus Cristo, seu pecado lá na cruz foi removido, você foi batizado em um corpo pelo Espírito, você foi introduzido dentro de um corpo para juntos ser casa de Deus, ser pedras ali, justas postas, para que então nós possamos crescer, um crescimento que procede de Deus. Agora, quem vai fazer essa edificação é o Pai. Agora, nós como pedras que vivemos, nós temos algumas arestas que tem que ser cortada. O Espírito, pelo caminho da cruz, vai fazer isso. Então, quando começa isso, meus irmãos, Deus começa a tratar, os irmãos começam a se sentir muito mal dentro da igreja. Achar que muitas vezes, porque Deus vai ser muito prático, Deus é prático. Ele não veio aqui para que então nós passamos uma teoria
e vocês acham uma maneira ideal de viver, a vida da igreja não é por aí. Então Ele vai criar em nós circunstâncias para tirar aquelas arestas de nós, a nossa inchação, a nossa minite, tirar a nossa irritação. Tudo isso são obstáculos para amar uns aos outros. Quem quer ser trabalhado junto? Quem quer ser moldado junto? Porque nós não nos encaixamos, parecemos como que ouriços. Então Deus tem que cortar as nossas arestas. Ele vai usar um irmãozinho, vai colocar aquela pessoa chata perto de nós, para a gente amar, aquele irmão difícil, mas caramba, aquele cara lá é difícil demais, é insuportável. Mas saiba de uma coisa, quando você fala que ele é insuportável, aquilo é verdadeiro com relação a você também. Você também é um insuportável, porque você foi feito da mesma matéria-prima que ele. Agora, irmão, se nós tivermos uma visão da igreja, uma visão real e clara da igreja, a gente vai se alegrar muito, porque o Senhor, Ele ama a igreja. E se o Senhor ama tanto a igreja, nós não podemos deixá-la de amar menos. A igreja, ela é linda. Nós temos que verificar como que o Pai olha para a sua igreja, como Ele contempla a sua igreja. Vocês sabiam que Ele depositou a sua glória na vida da igreja? Por que que a igreja do nosso Senhor, ela é uma igreja gloriosa? Porque aquele que é glorioso habita dentro. Por que que a igreja é linda, é bonita? Porque aquele que é mais formoso entre todos os homens habita dentro, vem morar dentro de nós. Gente, a vida da igreja é algo tão maravilhoso. O Pai tem tanto prazer na igreja, porque Ele colocou em cada um de nós a pessoa do Filho. E Ele quer que o caráter do Filho seja formado em nós. Então, nós temos que ficar com a opinião que o Pai tem a respeito da sua igreja. Qual é a opinião dele? Irmão, se nós tivermos uma visão de Cristo glorificado, como aquele que se encarnou, veio este mundo em carne, para nos buscar. Nós estávamos num tremedal de lama, num poço, no lamaçal do pecado. Ele nos tirou dessa porcaria toda e nos colocou sobre a rocha. E ali onde nós somos edificados. A nossa condição, abra sua Bíblia, por favor, em Ezequiel, capítulo 16. Veja que linda figura da igreja aqui, meus irmãos. Ele vai mostrar, aqui em Ezequiel, capítulo 16, alguns aspectos fundamentais daquilo que nós éramos e aquilo que nós somos hoje na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Veja aqui, interessante, veja aqui a nossa condição antes dele e tendo Cristo. Capítulo 16 de Ezequiel, olha o versículo 8. Passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto, e cobri a tua nudez, dei-te juramento, e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. Muito bem, presta atenção aqui. Graças ao Senhor que a regeneração, a salvação não partiu de mim e de você, partiu do Senhor. Passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Quando fala aqui que o nosso tempo é tempo de amores, é que o nosso tempo, enquanto estivermos aqui, é tempo de amor. Nós carecemos, nós somos carentes deste amor, porque quando Ele nos fez, lembra que diz lá em Eclesiastes 3, que Deus colocou no nosso coração a eternidade sem que nós percebamos. Então, essa eternidade, Ele colocou algo tão dentro do nosso centro emocional, que coisas não vai satisfazer. Porque é infinito esse buraco aqui. Então, nós só vamos descansar quando de fato Cristo de fato for a nossa vida. Aí o infinito vem habitar dentro dessa eternidade que Deus criou. Irmãos, todos nós somos carentes. Este povo que está aqui, pulando o carnaval hoje, aqui bem pertinho de nós, eles estão extravasando, porque estão carentes. Eles precisam disso, mas isso não vai satisfazer eles. Depois que passa esse período de carnaval, eles vão estar aí bastante sedentos de alguma coisa, e precisam criar expectativas. Eles estão vivendo tempo de amores,
carência absoluta. Então, e eis que o teu tempo, o nosso tempo é tempo de amores. Precisamos ser amados, precisamos ser aceitos. Só que nós precisamos de falar para este povo que eles já foram aceitos, que Deus os aceitou incondicionalmente na pessoa do Filho lá naquela cruz, para que este amor infinito seja então derramado em nosso coração pelo seu Espírito, e nós sejamos um povo de Deus. E ele continua aqui: estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez. Nudez aqui é uma figura do pecado de Adão. Quando ele pecou, ele percebeu que estava nu, e ele fez ali folhas de figueiras, um avental, e cobriu a sua nudez. Mas aquelas folhas de figueira não foi consideravelmente suficiente para cobrir sua nudez. Por quê? Porque quando Deus foi atrás de Adão, Deus disse: Adão, onde tu estás? O que Adão respondeu para Deus? Olha, eu, quando ouvi tua voz, tive medo, me escondi porque eu estava nu. E literalmente ele não estava nu, ele estava coberto com folhas de figueira. Mas aquelas folhas é o que nós fazemos, é o que o homem faz. Depois Deus os cobriu sim, com vestimentas de peles de animais. Gênesis 3:21. O Senhor os vestiu com peles de animais. Então, se pele de animais, nós temos que considerar que houve morte. O primeiro derramamento de sangue na Bíblia é em Gênesis 3:21, uma figura de Cristo ali. Então ele nos cobriu: cobri a tua nudez, dei-te juramento e entrei em aliança contigo. Agora, qual é a aliança que ele fez conosco, meus irmãos? Qual é essa aliança que ele entrou conosco? Depois que ele removeu o nosso pecado, depois que ele cobriu a nossa nudez, ele não faria outra coisa a não ser nos abençoar. Nos abençoar. Deixa marcado o teu dedo aqui. Volta aí para Jeremias, capítulo 32. Já nós vamos voltar para cá. 32. Veja que coisa preciosíssima. Veja a aliança que ele fez conosco aqui. 39, capítulo 32, do 39 até o 41. Dar-lhes-ei um só coração, um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles, e lhes farei bem. Plantá-los-ei firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. No Antigo Testamento, se nós lermos e não encontrarmos Cristo, nós não encontramos nada. Primeiro, veja a aliança aqui: farei com eles aliança eterna. Não se pode aqui. Paulo vai dizer o seguinte: que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Aquilo que ele disse, ele cumpre. Se ele deu, está dado. Aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Colocarei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Nós sabemos que o Espírito Santo, ele anseia por nós por ciúmes. Quão grande amor ele tem por cada um de nós, né? Alegrar-me-ei por causa deles, e lhes farei bem, plantá-lo-eis firmemente nesta terra, figura de Cristo, Canaã, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Percebe? Essa é uma aliança. Ele não faz outra coisa a não ser fazer bem. Se você ler Efésios capítulo 1, 2, 3, você vai entender todas essas bênçãos que ele nos fez para nós. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais, com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Aí ele vai começar a descrever essas bênçãos que nós temos nele: aceitação incondicionalmente, eleição. Gente, é algo tão precioso. Vamos voltar lá para Ezequiel capítulo 16. Então aqui, no versículo 8 que o irmão leu aqui, entrei em aliança contigo, diz o Senhor, e passaste a ser minha. Presta atenção que aqui está se referindo à noiva. Ele nos conquistou. E ele nos conquistou de que maneira? Com seu amor. Com amor eterno eu te amei.
um amor que conquista, um amor que puxa para si. É o amor. Agora, veja aqui o versículo 9. Então te lavei com água e te enxuguei de teu sangue e te ungi com óleo. Presta atenção, quando ele lavou com água, aqui é figura da palavra. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João 15, verso 3. Aspergirei água pura sobre vós, ficareis purificados. Nós somos regenerados pela palavra. Lavagem de água pela palavra, né? Então aqui, fique, por favor, pensando aqui na igreja. Fica com a mente focada na igreja. O que nós vamos tratar aqui é só da igreja. Primeiro, a igreja é dele, mas ele nos lavou com água limpa. E enxuguei do teu sangue e te ungi com óleo. Esse teu sangue aqui está falando da vida da alma, o nosso próprio sangue. A vida da alma está no sangue. Te enxugou do nosso próprio sangue e te ungi com óleo. Essa palavra unção, ela significa o que é uma pessoa ungida? Primeiro que quando nós cremos no Senhor, Ele nos unge. O Espírito vem habitar dentro de nós. Mas Ele nos unge e a unção de Deus sempre é para uma função. O Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu para evangelizar, sarar os quebrantados de coração. Então a unção sempre tem um encargo da parte do Senhor. Isso significa que dentro do corpo de Cristo, cada um que foi chamado pelo Senhor tem um encargo. Não é só do pastor. Todos nós somos ovelhas do Supremo Pastor, do grande pastor, do bom pastor. Então todos nós temos um encargo da parte do Senhor. E nós temos que descobrir qual é o nosso encargo, qual é o nosso ministério. Mas não fica arrogante não, porque é ministério. Tão pequenininho, porque grande é Ele, né? Então primeiro Ele começa aqui a nos lavar com água, enxugar. Veja depois o que Ele olha os ornamentos da igreja. Por isso que a igreja é linda. Versículo 10. Também te vesti de roupas bordadas e te calcei com couro de melhor qualidade e te cingi de linho fino e te cobri de seda. Presta atenção, queridos, sempre aqui. Olha, primeiro que te vesti de roupas bordadas, melhor roupa da época. E não para aqui, calcei com couro da melhor qualidade, te cingi de linho fino, cobri você. Então Ele está adornando a sua noiva, que é nós, irmãos. Isso é a igreja de Cristo. Continue. Também te adornei com enfeites, te pus braceletes nas mãos e colar à roda do teu pescoço. Percebe como é que eles têm? Ele está adornando a sua igreja. A igreja é linda, é preciosa aos olhos do Pai. Todos esses adornos aqui tem colocado. Nós vamos tratar sobre esses adornos. Outra oportunidade, vamos falar aqui sobre o que significa esses enfeites, esses adornos, né? Para que Ele quer. E esses adornos são todos adornos divinos, dados pelo Pai para nós, para que o mundo possa olhar para a igreja e dizer assim: não, este povo tem algo diferente. É um povo bonito, um povo lindo, é um povo alegre, um povo festivo. Como que você pode ser igreja do Senhor se você vive só murmurando, reclamando, nada está bom para ti? Você é um descontente. Porque contentamento é um estado de graça no coração, irmãos. Continue aí. Coloquei-te um pendente no nariz, arrecadas nas orelhas e linda coroa na cabeça. Assim foste ornada de ouro e prata. O teu vestido era de linho fino e de seda e de bordados. Nutriste-te de flor de farinha, de mel e azeite. Eras formosa e em extremo e chegaste a ser rainha. Correu a tua fama entre as nações por causa da tua formosura, pois era perfeita por causa da minha glória, que eu pusera em ti, diz o Senhor Deus. Meus irmãos, que coisa preciosa. Olha o versículo 14. Correu a tua fama entre as nações por causa da tua formosura, pois era perfeita por causa da minha glória
que eu pusera em ti. Queridos, a igreja, nós somos a igreja do Senhor, somos a igreja gloriosa. Ele colocou a sua glória em nós. Dá um pulo para o livro de Efésios, capítulo 5. Observe aqui que texto maravilhoso, lindo. Efésios 5. Vamos observar aqui que a igreja de Cristo, nós somos a igreja dele, passamos pela cruz e ele nos faz gloriosos. 25, 5, 26 e 27. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar-se, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem ruga, sem mácula, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Até aqui, presta atenção. Então, ele a santificou pela purificação por meio da lavagem de água pela palavra. Agora, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa. A igreja de Cristo é gloriosa. Irmãos, o glorioso Senhor habita dentro da igreja. E não para aqui. É uma igreja que o Pai, ele vê a sua igreja sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O Pai não vê defeito na sua igreja, porque Ele nos vê através do sangue do Cordeiro. Nos vê não mais eu, mas Cristo vive em mim. Percebe aqui que nós somos, irmãos, em Cristo Jesus? A igreja gloriosa. E uma coisa aqui interessante, eu disse para vocês que o Filho, ele compartilhou da sua glória com a sua igreja. Agora, isso é realidade? Você tem percebido que você é a igreja gloriosa? Porque, irmãos, o livro de Apocalipse, ele foi escrito, o primeiro livro que João escreveu antes do Evangelho de João foi o livro de Apocalipse, segundo a cronologia bíblica. E a Nova Jerusalém, vocês sabiam que Apocalipse, João vai escrever as coisas que em breve iriam acontecer. Então, aqui nós temos uma realidade da palavra de Deus, que a igreja é gloriosa. Por quê? Porque o glorioso vem morar dentro de nós. Mas será que na Nova Jerusalém nós vamos ser igreja gloriosa também ou não? O que é que vocês acham? Claro que vai ser. Essa glória que hoje é Cristo em nós, é o Senhor da glória, e a igreja de Cristo é uma igreja gloriosa, essa glória vai se consumar também em realidade espiritual na Nova Jerusalém, quando nós seremos introduzidos no reino. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 21. Aqui vai mostrar que a igreja tem a glória de Cristo. Apocalipse capítulo 21. Vamos ler aqui a partir do verso 9. Irmãos, presta atenção. Que coisa linda que é a igreja de Cristo, na qual, se você crê no Senhor, você faz parte dessa noiva. Apocalipse 21, verso 9. Presta atenção. Então veio dos 7 anjos que têm as 7 taças, cheio dos outros 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Só um pouquinho. Então aqui, a visão de João, que ele está tendo da igreja de Cristo. Vem, mostrar-te-ei a noiva. Quem que é essa noiva? É a esposa do Cordeiro. Continue. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Olha, irmãos, que lindo. Presta atenção aqui. Ele foi transportado em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Observa no final do versículo 9, diz assim: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Agora veja o versículo 11, irmãos. Olha só, que diz assim o 11: o qual tem a glória de Deus. Aleluia! Olha que lindo que é aqui, meus irmãos. Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro, a qual tem a glória de Deus. E o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima,
como pedra de jaspe cristalina. Então, Jesus Cristo, agora, não só a glória dele, que já é tudo, mas fala que o fulgor dessa igreja era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe. Pedra de jaspe está falando de quem aqui? Quem que é essa pedra de jaspe? Abra lá em Apocalipse capítulo 4, vamos conferir aqui. A Bíblia vai sempre explicando a Bíblia, irmãos. Capítulo 4, versículo 2 e 3. Olha que lindo. Que precioso. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Só um pouquinho. Esse no trono alguém sentado, você sabe quem é? É o nosso Senhor. Versículo 3. Agora presta atenção naquela pedra de jaspe, que nós, não só igreja gloriosa, mas o nosso fulgor é como que de um aspecto de jaspe. Agora vai dizer sobre aquele que está sentado no trono, versículo 3. E esse que se achava sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Queridos, como nós vamos nos parecer com o nosso Senhor, irmãos? Porque e esse que se acha sentado no trono é semelhante a um aspecto à pedra de jaspe. Temos esse fulgor. A igreja ela tem que ser parecida com Cristo. E o propósito do Pai é fazer com que nós sejamos semelhantes ao seu Filho. Agora ele tem que forjar em nós o caráter do Filho, pelo caminho da cruz. E aí a igreja, irmãos, não é só gloriosa. Eu disse aqui, a palavra fala lá, por exemplo, em Efésios, né, que nós já vimos aqui, que ela é uma igreja santa e sem defeito. O Pai não consegue enxergar defeito na sua igreja, em hipótese alguma, né? Salomão, ele fala sobre a igreja de Cristo. Ali a figura de Salomão Sulamita. Salomão figura da igreja, Salomão figura de Cristo, a Sulamita figura da igreja. Mas Cristo ama a sua igreja, e aquele que ama não consegue enxergar defeito em nada. Quando aqui você se apaixonou pelo seu marido, pela sua esposa, você via defeito? Claro que não. Ficava encantado, não via defeito nenhum. Assim o Senhor, ele ama a igreja, ele a santificou pela lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, santa e sem defeito. A igreja de Cristo, ela não tem nenhum defeito, irmãos. Isso é maravilhoso. Vamos ler esse texto aqui, que é tão precioso. Cântico, capítulo 4, verso 7. Cântico 4, verso 7. Cantares, o Cântico de Salomão, capítulo 4, versículo 7. Veja aqui que ele não viu nenhum defeito na sua igreja. Salomão não viu defeito na Sulamita. 4. Versículo 7. Tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Não há defeito, percebe? Tu és toda formosa, querida minha. Salomão, figura de Cristo, olhando para a sua noiva. Em ti não há defeito. Quando nós morremos e ressuscitamos com Cristo, Cristo é a nossa vida. Que defeito o Pai vai ver na sua igreja? Agora, queridos, nós temos que, de fato, nós sabemos disso, que o Espírito, ele nos vai receber do jeito que nós somos, mas ele não vai deixar do jeito que nós estamos. Agora, pelo trabalho da cruz, ele vai trabalhar pela palavra dele, vai estar ali mexendo no nosso interior com aquela adaga, aquela, não espada de dois gumes, de lá em Hebreus 4:12, fala que como a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante de qualquer espada alguma de dois gumes. Ali não é espada no grego, ali é uma adaga, uma faca de sacrifício, porque em Hebreus, o fundo ali de Hebreus é levítico, e na época que era usado era aquela faca que esfolava o animal ali, que dividia ali as suas entranhas por dentro. Tinha que ser um animalzinho oferecido sem nenhum defeito, sem nenhuma mancha.
Mas não só o exterior, mas aquela faca, depois que abriu o animalzinho, esfolava ele, tirava a pele, cortava dentro ali tudo para separar, para dividir ali. Era a adaga, aquela faca de 2 gumes. Então, essa palavra de Deus que vai operar em nós, tirando tudo aquilo que é do homem e colocando tudo aquilo que é de Cristo, para que então o caráter dele seja formado em nós. Porque um dia, irmãos, quando o nosso coração parar de bater, se a justiça de Deus foi plenamente cumprida em nossa vida, o salário do pecado é a morte. Cristo morreu, mas nós morremos com Ele, ressuscitamos com Ele. A justiça de Deus foi plenamente satisfeita. E agora, pelo caminho da cruz, Ele vai trabalhar em nós, separar tudo aquilo que de fato não pertence a nós. Ele vai ter que mover, vai ter que tirar, porque agora dentro desse templo tem um novo morador. E Ele vai fazer mudanças em nós. Vai tirar o sofá daqui, vai puxar para lá, vai tirar o prego daqui, vai colocar outro ali. E nós não gostamos disso. Imagina só, chega alguém na sua casa lá, olha aqui, irmão Rogério, tira esse sofá daqui. Não, mas a minha esposa não vai gostar. Então vocês são donos de lá. Agora, se o nosso corpo é o templo do Espírito, Ele vai fazer mudanças, vai cortar coisas daqui, vai tirar. Então nós temos que, Senhor, seja feita a tua vontade. Está muito duro isso aqui, mas se assim o Senhor deseja, eu sei que vai ser melhor para mim. E eu quero a Ti, Senhor. Então muda, modifica, tira, corta, arranca, separa. Aí nós vamos entender o que significa viver exclusivamente para o Senhor. Uma vida consagrada a Ele, uma vida derramada no altar da graça. Isso que Ele quer fazer com a sua igreja, isso que Ele está fazendo com a sua igreja. Agora nós temos respondido aquilo que Ele tem depositado na sua igreja. Temos vivido de uma forma harmônica, com toda humildade, amando uns aos outros. E para nós amarmos uns aos outros, temos que conviver uns com os outros. Você tem prazer de conviver com seu irmão, com a sua irmã? Você ama a reunião da vida da igreja? Porque o Senhor ama. Ele quer que todos nós estejamos juntos. Não como Jerusalém, lá em Lamentações 4, que fala que as pedras estavam todas esparramadas. Então o Espírito Santo vem para juntar essas pedras, para edificar a sua igreja, para nós sermos santuários de Deus no Espírito. Mas temos que ser edificados juntos. Irmão, sozinho você não consegue viver a vida da igreja. Você vai cada dia mais perecendo, vai ofuscando, a tua luz vai apagando. De repente você, eu estou na graça. Essa graça da boca da onça não é verdadeira, porque aquele que está na graça é alguém que de fato ama o Senhor, consequentemente ama a sua igreja. Irmãos, isso é tão precioso, isso faz tanta diferença. Por isso que Ele quer edificar a sua igreja. Agora nós estamos deixando que Ele edifique a sua igreja? O que adianta nós vamos lá conhecer o templo da igreja, Mensagem da Cruz? Chega lá, nós vemos lá um monte de pedra, um monte de areia, um monte de cimento. Essa aqui é a igreja. Você acha que a igreja está edificada? Não está edificada. Para isso tem que preparar ali a massa, fazer o alicerce, e vamos construir tijolos em cima de tijolos. Nós somos esses tijolos, para que então o Espírito Santo, o Pai e o Filho venham habitar todos nós juntos. Podemos ser receptores do Filho. Aí nós vamos crescer. Irmãos, quão preciosa é a igreja. Agora, não procure uma igreja perfeita. Se um dia você encontrar uma igreja perfeita, irmão Stephen Cowley diz assim: se você encontrar uma igreja perfeita, não entre nela, porque se você entrar, você vai estragar essa igreja. E o Pai é aquele que consegue edificar a sua igreja com pedras vivas que sois edificados casa espiritual. Não mais eu, mas Cristo. Irmãos, a igreja é gloriosa. O Pai vê ela gloriosa, porque o glorioso habita em nós. O Pai vê a igreja sem nenhuma mancha, sem nenhuma mácula, santa e sem defeito. A igreja é perfeita. Esse coletivo de homens e mulheres. Então nós precisamos um do outro. Assim como Cristo, o cabeça, Ele disse assim: olha, eu não preciso do pé. A cabeça não pode dizer para o pé: eu não preciso de você. Senhor Jesus, Ele precisa de um corpo na terra para se expressar. E é eu e você que cremos no Senhor.
Igreja não é religião, não é regras ou mandamento. É a vida de Cristo sendo formada em você, em mim, em cada um de nós. Vamos crescer porque se o Cristo de Deus estiver sendo formado em nós, nós vamos ter algo para compartilhar um com os outros. Quanto que você tem compartilhado de Cristo para o seu irmão? É o quanto que você tem de Cristo. Se você não tem nada de Cristo, você vai compartilhar assim. Participamos de um congresso, foi uma bênção. Só isso. Só isso. Se você tem Cristo, você vai compartilhar dele. Você vai estar edificando seu irmão. Igreja é um edificando os outros pelo seu Espírito. Ele disse que edificaria, mas vai nos usar. Então, quanto que nós temos de Cristo é quanto que nós compartilhamos dele. Você tem compartilhado dele? Ah, mas eu não sei pregar. Não é pregar, é falar para o seu irmão de Cristo. Olha, hoje eu tive uma experiência com Cristo. Ele falou muito dócil ao meu coração. Quando você começa a falar isso, o seu irmão está sendo edificado por Cristo. Percebe? Somos pedras vivas, nós somos edificados pelo próprio Senhor. Se o nosso coração está cheio de Cristo, o nosso falar vai ser um falar regozijante, puro, agradável, vai ser Cristo. Aí a igreja vai ser edificada. Ah, meus irmãos, como nós precisamos disso? Se envolver mais com o Senhor Jesus Cristo. Deixar as coisas periféricas para a periferia mesmo. Vamos ficar com a centralidade. Cristo e a sua cruz. Estamos nesse caminho da cruz. É no caminho da cruz que Ele vai nos edificar. Talvez Ele vai usar o irmão Antônio para tratar comigo. Talvez eu tenha uma opinião aqui, porque opinião cada um tem a sua. Então, a nossa opinião às vezes ela entra em choque, mas é para tratamento. Ele vai nos tratar. Vai tratar. Agora, mas em Cristo, nós não temos nenhuma opinião. É a mesma. É olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. É nele que somos edificados. É amando uns aos outros que é o testemunho dessa edificação. Então, irmão, eu te amo por quê? Não sei. Porque o amor de Deus foi derramado em meu coração para eu te amar. E para amar, tem que conviver, tem que estar junto. Como é que você vai amar uma pessoa que você não convive com ela? Uma vez eu fui numa comunidade, eu nunca vi tanta hipocrisia. Sentamos ali, aí começou o louvor. Olha para o seu irmão e fala que você ama ele. E eu nem fiquei, cruzei os braços. Vou falar que eu amo. Eu não amo esse cara que está do meu lado. Eu não conheço ele. Eu não sei quem ele é. Agora, se eu convivo com ele, eu posso dizer, meu irmão, eu te amo. Não precisa nem as pessoas dizer para mim. Isso é voluntário. Olha, eu te amo. Eu quero ficar perto de você. Você é uma pessoa muito amada. Eu tenho orado por você. Quem ama, quer ver o bem daquela pessoa. Vai estar orando. Eu fico tão feliz lá em Cidrolândia, quando algum irmão às vezes troca de carro. Que alegria que é, né? Poxa, que bom, torcendo por você, estou orando por você, e Deus tem te abençoado. Assim que a igreja, ela cresce. Agora, quando o irmão começa a trocar de carro, os crentes ficam com o olho gordo. Mas por que ele não eu? Pô, meu irmão, nós precisamos de Cristo. Ele vai satisfazer. A palavra fala assim: deleita-te também no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. O único que satisfaz os desejos do coração é Cristo. Não é coisas, é Cristo, uma pessoa. Cristianismo é não mais eu, mas Cristo vive em mim. E Ele que edifica a sua igreja. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Nosso Pai, obrigado, Pai, porque o Senhor já nos deu a revelação de Cristo. Ele é o Cristo que está entronizado, assentado à tua destra. Pai, obrigado, porque pela fé Ele habita em cada um de nós. E Ele está nos edificando. Pai Santo, nos dê essa visão espiritual de quem Cristo é. Dá a visão espiritual da igreja. Esta igreja gloriosa, tão amada pelo Senhor. O Senhor amou tanto que a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a lavado com a lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, porém santa e sem defeito. Oh, meu Pai, que grande é isso para nós. Revela, Pai, e faz com que o teu amor em nós, ele possa ter uma resposta na qual o Senhor tanto espera. Nos leva, Pai, a esta
visão. Nos leva para dentro desta realidade, Pai. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém.